Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós iremos dar início a uma sequência de aulas que vamos falar aí sobre adolescência e puberdade, tá certo? Então, nessa aula de hoje vai ser mais uma conversa do que uma aula, tá certo? Nós vamos conversar aí sobre adolescência e puberdade. E certeza que vocês vão se identificar muito com essa aula, não é isso? Porque vocês estão passando aí por esse processo aí de adolescência e puberdade, tá bom? Então vamos para a aula. Pois bem, pessoal, e se a adolescência fosse definida, né? A adolescência, ela seria definida como um tempo de mudanças no corpo e na mente. É o período em que as pessoas deixam de ser crianças e vão se tornando adultas, tá certo? E nesse período de mudanças é comum que muitas meninas e meninos se sintam aí estranhos, desajeitados, desconfortáveis, né? E tudo isso, todos esses sentimentos, geralmente aí, eles estão relacionados a sensações de medo, insegurança. Então, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês antes da gente falar de adolescência e puberdade propriamente dito, é que aceitar-se é fundamental nesse período, tá certo, pessoal? Então, esse período de mudanças aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, com todos os nossos ancestrais e é bem provável que esteja acontecendo com vocês. E aí é um período de mudanças que ocorrem no corpo, na mente das pessoas, e geralmente as pessoas elas têm aí a sensação de que estão se comparando com outras pessoas, não é isso? Então, geralmente, alguns jovens, adolescentes fazem o seguinte: mudança tal já aconteceu com a minha amiga e não aconteceu comigo, ou o contrário, mudança tal está acontecendo comigo e não está acontecendo com a minha amiga. Mas cada pessoa tem o seu tempo nesse período. Essas mudanças não vão acontecer da mesma forma para todas as pessoas, tá, pessoal? Então, são as diferenças que nos fazem únicos, tá certo? E aí, nesse período de adolescência, é que geralmente nós vamos aí dar de cara com algumas limitações, né? Os adolescentes vão aí, ao longo desse amadurecimento, desse período, dessa fase, vão aí encontrar algumas limitações. E cada pessoa vai ter suas qualidades e limitações. E às vezes a gente não consegue lidar muito bem com as nossas limitações. Mas é inevitável, tá certo, pessoal? Lidar com limitações nesse período, tá bom? Então, nessa sequência de aulas sobre adolescência e puberdade, como eu já falei pra vocês, vocês vão se identificar muito com essa aula, tá certo? E aí, vamos à nossa aula, não é isso? Pois bem, pessoal, antes de começar a falar de adolescência propriamente dita, eu quero que a gente faça uma viagem no tempo. Então vamos entrar nessa máquina do tempo. E aí vamos viajar ao período em que éramos recém-nascidos, passar para a fase que vocês eram crianças e até chegar nessa fase que vocês estão hoje, que é a adolescência, tá certo? Então vamos passar aí por esse período. Então, certamente vocês não lembram da fase em que vocês eram recém-nascidos, né? Mas pela vivência e pela convivência com outros recém-nascidos, vocês têm a noção de como que um recém-nascido age, não é isso? Então, geralmente os recém-nascidos, eles são extremamente dependentes dos pais, né? Então, essas crianças, esses recém-nascidos, eles sobrevivem pelo instinto. Quando eles estão com fome, eles fazem o quê? Choram, não é isso? Quando eles estão sentindo alguma dor, eles fazem o quê? Choram também, né? Então isso aconteceu com vocês, quando vocês eram recém-nascidos também, sobreviviam pelo instinto e também possuíam aí poucos movimentos coordenados. Então é por isso que um bebezinho basicamente só dorme, come e chora, né? E aí esse ciclo se repete. Pois bem, aí depois o recém-nascido vai se desenvolvendo, até chegar à fase aí da infância, né? De quando se torna uma criança. E aí, nos primeiros 2 anos de vida, entre 1 e 2 anos, essas crianças elas passam aí por fases de desenvolvimento. Como, por exemplo, os movimentos das crianças vão se tornar mais coordenados, né? Elas vão conseguir pegar objetos facilmente, né? É a fase em que elas aprendem a engatinhar, a andar, né? Então, esses movimentos mais coordenados estão mais relacionados aí com
exatamente o segundo tópico, que é o desenvolvimento do equilíbrio, tá? E aí é nessa fase também dos primeiros 2 anos de vida que as crianças vão aprender a falar, então elas falam as primeiras palavrinhas delas, né? Papai, mamãe e as outras palavras que as crianças de 1 ou 2 anos falam, não é isso? E também relacionado aí à coordenação e ao equilíbrio, é nessa fase, como eu já até falei anteriormente, que as crianças vão aprender aí a caminhar, tá certo? Pois bem, pessoal, e aí depois dessa fase, entre os 5 e 7 anos, aí fases e mudanças nas crianças que também são clássicas, como por exemplo a substituição dos dentes. Então as crianças que estão nessa fase aqui de idade, elas vão substituir os dentes de leite pelos permanentes, não é isso? Além disso, a comunicação dessas crianças vai se tornar mais objetiva, então elas vão falar o que elas querem, não é mais como era aquela comunicação lá nos 2 anos de idade, né? Que as pessoas geralmente não entendem muito o que as crianças falam nessa época. Vai ser uma comunicação mais objetiva, como por exemplo, mamãe, eu quero água, mamãe, quero ir ao banheiro, e assim sucessivamente, né? Elas vão falar realmente o que elas querem. Além disso, vão possuir conhecimento variável, tá? É nessa fase que as crianças adquirem conhecimento variável. Então, é nessa fase que geralmente as crianças aprendem a juntar as primeiras sílabas, começam a ler, aprendem o alfabeto, aprendem os números e assim sucessivamente. E é por isso que nessa fase há o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então é nessa fase que as crianças começam a compreender mais aí como o mundo se passa, não é isso? O que ocorre no mundo e assim sucessivamente, tá certo? Então é por isso que as crianças, por que o céu é azul? Por que as árvores são verdes? E por aí vai. Pois bem, e aí nessa fase ainda de infância, entre os 7 e 12 anos de idade, ocorre aí o aperfeiçoamento dos movimentos, né? As crianças se tornam mais equilibradas, vão aprender a andar de bicicleta, de skate e assim sucessivamente. E também há o aumento da habilidade em atividades físicas e mentais. Então, até os 12 anos, nas crianças ocorrem aí essa fase. Beleza, depois da infância, a gente tem uma fase chamada de adolescência. Então, é essa fase que vocês que estão assistindo essa aula agora estão passando, né? Isso pela adolescência. E logo no início da adolescência, tem uma fase chamada de puberdade, tá certo? Então, logo no início da adolescência tem essa fase aí de puberdade, que é a fase que marca o início da adolescência, tá bem? Então, o que é a puberdade? Nada mais é que uma fase de mudanças, tá certo? Então, é na puberdade que o corpo do adolescente vai ficar mais parecido com o corpo de um adulto e é onde o corpo vai ser preparado, tá bem? Biologicamente para a reprodução. E aí, pessoal, é comum algumas pessoas confundirem adolescência e puberdade. Eu acho que é a mesma coisa, né? Por exemplo, o filho tá passando por esse processo de adolescência, aí a mãe, ele tá na puberdade, aí acha que é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa, tá? Um termo se difere do outro. A adolescência, ela refere-se à fase da vida que é marcada por mudanças no corpo e na mente. Às vezes essas mudanças são acompanhadas aí por sentimentos de insegurança, insatisfação, alterações de humor, tá certo? Enquanto a puberdade, ela refere-se aí às mudanças no corpo ligadas diretamente ao amadurecimento sexual, tá bem? Então a puberdade, ela tá dentro da adolescência, tá certo? Então a puberdade acontece na adolescência, mas não é a mesma coisa de adolescência, beleza? Perfeito, gente. Então vamos continuar. Pois bem, pessoal, e a puberdade, ela vai começar aí em tempos diferentes para meninos e para as meninas, tá bem? Não é uma regra, tá? É só uma estimativa, é só aproximadamente, tá bem? Então, para as meninas, a puberdade ela vai começar mais cedo, tá certo? Então, para as meninas, a puberdade vai começar aí por volta dos 12 anos de idade. Então, é mais cedo que nos meninos, porque nos meninos, a puberdade vai começar por volta dos 14 anos de idade, tá certo? Então, vocês conseguem perceber aí que há uma diferença de tempo entre a puberdade das meninas e dos meninos? Sim, né? Há uma diferença. E aí, nas meninas começa mais cedo, enquanto nos meninos começa mais tarde.
E aí, essa adolescência, tá? Essa puberdade, ela vai durar aí aproximadamente até os 18 anos de idade, tá? Como eu falei anteriormente, não é uma regra. Não necessariamente toda menina tem que começar a puberdade dela aos 12 anos de idade. Pode ser que comece mais cedo, aos 11 anos de idade? Pode. Pode ser que comece aos 13 anos de idade? Pode. Não é uma regra, tá? É só aproximadamente, é feita uma média geral, tá bem? E para os meninos da mesma forma, não é uma regra geral que a puberdade dos meninos comece aos 14 anos de idade. Pode ser que comece aos 13 anos? Pode também. Pode ser que comece aos 15 anos de idade? Pode também, tá? Como eu falei no início da aula, cada pessoa tem o seu tempo de passar por essas mudanças, tá certo? Pois bem, pessoal, então vamos continuar. E aí, gente, chega na fase da adolescência, né? Então, a adolescência é um período de transição. É um período que tá no meio ali da infância, tá certo? E da vida adulta. Então, a adolescência tá ali no meio. É um período de transição, tá? E aí, esse período de transição é marcado por mudanças no corpo, no comportamento e na forma de pensar. Então, geralmente é nessa fase de adolescência em que as pessoas mudam a forma como elas veem o mundo, não é isso? Então, antigamente, quando as pessoas que eram adolescentes eram crianças, né, passavam por aquela fase de criança, da infância, elas viam o mundo de uma forma, com os olhos de uma criança. E aí, de repente, ela se depara com várias mudanças que estão acontecendo no seu corpo, não é isso? E aí muda a forma como as pessoas enxergam o mundo, tá certo? Então, você geralmente se vê mais desligado aos laços familiares, né? Você já sente uma certa independência, eu tô falando entre aspas, porque sim, você ainda depende dos seus pais. Então, tem muitas pessoas que, quando chega essa fase de adolescência, eu sou independente dos meus pais, eu já sou adolescente. Não é bem assim, não é isso? Pois bem, pessoal, então, como eu falei anteriormente, é geralmente nessa fase em que as pessoas mudam a sua percepção de mundo, tá? E aí, muda essa percepção de mundo exatamente por essas mudanças que estão acontecendo no seu corpo, tá? E aí, por causa dessas mudanças, é normal que apareçam sentimentos de angústia, medo, contradição, insegurança. É como eu falei, pessoal, você enxergava os olhos do mundo como uma criança, né? E aí você realmente se depara com uma fase de mudança no seu corpo, tá? Então há um mix de hormônios, de sentimentos no seu corpo, então é por isso que você sente aqueles sentimentos de medo, angústia, insegurança, e tudo isso é normal, tá certo? E aí, pessoal, é geralmente nessa fase da adolescência em que as pessoas começam aí a mudar os seus traços de personalidade. Então, começam a moldar a sua personalidade e a sua perspectiva em relação ao mundo, tá certo? Então, é comum nessa fase, geralmente os adolescentes acham, ninguém gosta de mim, eu só acredito nos meus amigos, não é isso? Então, é porque você tá criando os seus laços de personalidade, tá? Mas a gente tem que olhar e criar esses laços de personalidade com muita responsabilidade, porque você já tá virando uma pessoa que tem um certo nível de amadurecimento. Então já tem que começar a criar aí as suas primeiras responsabilidades, tá bem? Pois bem, então vamos continuar. Beleza, pessoal? E aí, né, como eu já falei, a puberdade ela traz mudanças, então há mudanças que são trazidas aí por esse período de puberdade. E aí nós vamos falar exatamente dessas mudanças, porque são diferentes para meninos e para meninas, tá bom? Então, vai ter mudanças que vai ocorrer apenas para os meninos, vai ter mudanças que vai ocorrer apenas para as meninas e vai ter mudanças que vai ser de ambos, tá certo? Vai ter mudanças que ambos vão passar por essas mudanças. Então, nós vamos ver quais são essas mudanças, beleza? Pois bem, pessoal, então, as mudanças trazidas aí pela puberdade nas meninas é chamado de puberdade feminina, tá certo? E essa puberdade feminina, como a gente já viu, começa aí por volta dos 12 anos de idade das meninas, né? E isso é desencadeado por hormônios, como nós vamos ver nas próximas aulas. Quais são esses hormônios, onde eles são produzidos, onde que eles atuam, tá certo? No corpo das meninas. Então, são hormônios exclusivos das meninas, tá? Hormônios exclusivamente femininos, tá certo? E aí, esses hormônios vão agir lá no corpo das meninas e vão provocar algumas mudanças, como, por
por exemplo, o crescimento em altura. Então, as meninas, elas antigamente, quando eram crianças, né, eram mais baixinhas, e aí, na fase de puberdade, já estão mais altas, não é isso? Então, esse crescimento em altura é desencadeado aí pelo desenvolvimento do tecido ósseo, então os ossos vão começar a crescer, né, isso? Os músculos vão se tornar mais desenvolvidos, então é por isso que há o crescimento em altura, tá certo? Além do crescimento em altura, nós temos também aí uma mudança no corpo das meninas, que é o desenvolvimento das mamas. Então, é nesse período de puberdade que as mamas das meninas vão começar a aparecer. Então, vai haver lá um acúmulo de gordura naquela região mamária das meninas e aí o seio vai começar a aparecer nas meninas, tá certo? Beleza, pessoal? Então, uma outra mudança é o crescimento dos pelos. Então, é na puberdade feminina que vai começar a crescer pelos pelo corpo das meninas. Como, por exemplo, pelos na região axilar, né? As meninas já vão começar a perceber pelos nas suas axilas, pelos na região pubiana, né? Isso vai começar a crescer aí os primeiros pelos na região pubiana. Então, tudo isso acontece aí na puberdade feminina, tá bom? Quando as meninas passam aí por esse período de puberdade. Além de crescimento de pelos, vai haver o alargamento dos ossos do quadril, então o quadril das meninas vai se tornar mais alargado e aí nós vamos ver qual a vantagem evolutiva nas próximas aulas aí desse alargamento desse quadril no caso das meninas, tá certo? Então, uma outra mudança que as meninas passam é o acúmulo de gordura na região aí das coxas e das nádegas, né? Isso, então as meninas vão adquirir mais ou menos aquelas curvas femininas que são típicas do corpo das meninas, né? E além disso, um outro acontecimento que marca, tá bem, a puberdade feminina é a primeira menstruação, chamada de menarca. E aí nós vamos falar da primeira menstruação também nas próximas aulas, tá certo, pessoal? Pois bem, então todas essas mudanças ocorrem aí no período de puberdade feminina. Agora nós vamos falar quais que são as mudanças que ocorrem no corpo dos meninos, tá certo? Pois bem, pessoal, então quais que são essas mudanças que ocorrem aí no corpo dos meninos? Então, os meninos, né, a puberdade dos meninos, como eu já falei anteriormente, ocorre um pouco mais tarde que das meninas, por volta aproximadamente dos 14 anos de idade. E aí essa puberdade dos meninos é desencadeada por hormônios exclusivamente masculinos, tá certo? Hormônios que estão presentes apenas no corpo dos meninos. E aí esses hormônios vão agir lá no corpo dos meninos e vai fazer com que haja mudanças aí no corpo dos meninos, beleza? Então, quais que são essas mudanças? Então, o primeiro deles, que é comum tanto das meninas quanto dos meninos, é o crescimento em altura, né? Isso? Então, é comum aí tanto as meninas quanto os meninos crescerem, né, em estatura. Então, o menino, quando era criança lá, era mais baixinho. E aí, quando chegou nessa fase de puberdade, ficou um pouco mais alto, né? Isso vai crescendo. Então, esse desenvolvimento em altura ocorre aí nessa fase de puberdade masculina. Isso porque, como eu já falei, lá no caso da puberdade feminina, vai crescer lá o tecido muscular, né? Vai crescer lá o tecido ósseo. Então, os ossos vão se desenvolver, os músculos também. Então, é por isso que os meninos vão crescer também, beleza? Além disso, pessoal, há o engrossamento da voz. Isso é clássico dos meninos. Então, os meninos que tinham a voz mais aguda vão ficar com a voz mais grave, né? Isso, vão falar mais grave. Então, isso é uma percepção bem clássica aí na puberdade masculina. Além do engrossamento da voz, há o crescimento de pelos. Então, os meninos também vão crescer pelos aí em regiões específicas do corpo deles. Como, por exemplo, na região do rosto, né? Então, vai começar a aparecer os primeiros pelinhos lá de um protótipo de barba, né? Isso, de bigode, etc. Então, além de pelos no rosto, vai começar a crescer pelos na região peitoral, né? E além de pelos na região peitoral, vai crescer pelos também na região axilar, né? Nas axilas dos meninos. E também vai começar a aparecer pelos na região pubiana dos meninos, tá certo, pessoal? Então, crescimento de pelos pelo corpo é comum tanto das meninas quanto dos meninos, tá bom? Fiquem atentos aí a essas características que são comuns
dois tipos de puberdade, na puberdade feminina e na puberdade masculina, tá certo? Beleza, pessoal. E além dessas características, há o aumento da massa muscular e do alargamento dos ombros, né? Isso, então os meninos vão se tornar mais definidos, né? Vão começar a aparecer ali os primeiros músculos dos meninos, né? Isso, e assim sucessivamente, entre diversas outras características que ocorrem aí na puberdade masculina, tá bem? Pois bem, pessoal, então vamos continuar. Pois bem, gente, então, beleza, ocorreram essas mudanças no corpo, né, isso? Então, ocorreu a puberdade tanto nas meninas quanto nos meninos, e aí é comum muitos adolescentes passarem por esse período aí de dúvidas, né? Eles têm dúvidas sobre o que ocorre no corpo deles, e eles têm uma dúvida que é muito comum, que é sobre a sexualidade, tá certo? Então, a sexualidade é um tema que tá ligado diretamente à adolescência, tá bom? Então, muitas pessoas pensam que sexualidade, ela tá ligada apenas aos aspectos biológicos, e não é bem assim, tá certo? A sexualidade humana, ela não se restringe aos aspectos biológicos, tá? Como as características do sistema genital e o funcionamento do sistema genital para a reprodução da espécie. Muito pelo contrário, a sexualidade, ela tá relacionada, ela envolve também elementos culturais, afetivos e também sociais, tá certo? E aí existem dois conceitos que são muito importantes e que estão relacionados diretamente à sexualidade. Existem diversos conceitos, eu não quero que vocês fiquem presos apenas a esses dois conceitos que eu vou trazer nessa aula. Mas se eu trouxesse todos os conceitos, essa aula se prolongaria muito tempo, tá bom? Então eu trouxe só apenas dois conceitos pra gente discutir, pra vocês refletirem da casa de vocês, tá bom? Então quais que são esses conceitos? Bom, dois conceitos que estão relacionados aí à sexualidade é o sexo biológico e o gênero, tá bom? Então nós vamos ver aí a distinção, tá bom, desses dois conceitos, o que é cada um, beleza? Perfeito, gente. Então, o sexo biológico, ele é definido pelo código genético, tá? Ele é definido pelo DNA, o material genético no momento da fecundação. Então, a gente já viu fecundação, né? Quando falamos lá da introdução à reprodução, né, dos animais. Então, como que a fecundação ocorre? Para a fecundação acontecer, eu preciso ter gametas, não é isso? No caso da espécie humana, eu tenho dois tipos de gametas, os espermatozoides e os óvulos, não é isso? Então, quando o espermatozoide se une com o óvulo, ocorre a fecundação, a origem de um novo ser, né? Então, vai formar o zigoto, o embrião e aí é um novo ser, não é isso? Então, no momento da fecundação, é definido o sexo biológico de um indivíduo, tá? Se ele vai ser do sexo masculino ou se ele vai ser do sexo feminino. E isso é sexo biológico, tá bom? Definido aí pelo código genético que está presente lá no material genético dos gametas, beleza? Já gênero tem a ver com o que é ser homem e mulher no ambiente social, tá? Na sociedade. E aí o gênero, ele é construído ao longo da vida de uma pessoa com base em fatores sociais e culturais. Então, por esse conceito de gênero, que ele tem a ver com o ambiente social e com o que é ser homem e mulher no papel social, a gente pensa, então homens e mulheres podem desempenhar os mesmos papéis sociais, né? São vistos igualmente na sociedade, não é isso, né? Por esse conceito se relaciona a isso, né? Que homens e mulheres são vistos aí com os mesmos olhos aí nos papéis que eles podem desempenhar na sociedade, não é isso? Só que o que acontece é diferente, tá, pessoal? Então, geralmente, homens e mulheres, eles são vistos de formas diferentes na sociedade. E aí as pessoas acham que homens e mulheres têm que desempenhar papéis sociais e culturais diferentes também. Como, por exemplo, é bastante comum as pessoas relacionarem aí as mulheres serem mais delicadas, né? Isso, serem mais cuidadosas, serem mais emotivas, né? Isso, geralmente, quando se fala em mulher, as pessoas pensam, é frágil, é mais delicada, né? Isso, enquanto os homens, quando se fala homem, geralmente as pessoas pensam em agressividade, em força, em racionalidade, não é isso? E é comum as pessoas levarem isso até a infância das pessoas, né? E aí, geralmente, as pessoas relacionam, alguns pais até acham que azul, por exemplo, é cor exclusivamente de meninos, enquanto rosa é cor exclusivamente das meninas. Enquanto que as crianças, elas devem brincar apenas de brinquedos que são específicos para elas, como, por
exemplo, os meninos devem brincar exclusivamente de lutas ou de carrinhos, né, para demonstrar essa agressividade, né, isso, essa racionalidade, enquanto as meninas têm que ser mais cuidadosas, brincar de casinha, né, isso, brincar de boneca, para demonstrar mais essa delicadeza, né, isso. E aí, só que isso é um problema, tá? Geralmente é um efeito negativo, porque essa visão de que é um papel de menina e de que é um papel de menino na sociedade pode ser levado até a vida adulta, tá? Das pessoas. E aí, se é levado até a vida adulta, geralmente se a pessoa escolhe desempenhar um papel social que é dito de uma coisa ou de outra, tá certo? Por exemplo, uma profissão que seja dita mais masculina, entre aspas, ou mais feminina, desempenhar aquele papel social, geralmente ela vai ter que combater preconceitos, tá bom? Para enfrentar esses estereótipos aí, tá certo? Para ser bem sucedida lá naquela sua profissão. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Como, por exemplo, se uma mulher decidir ser mecânica, que geralmente, né, as pessoas acham que mecânico, como envolve força, né, isso geralmente é uma profissão que está mais relacionada aos homens, né, então só um homem pode ser mecânico. Então, se uma mulher decidir ser mecânica, desempenhar esse papel social, então essa mulher geralmente ela vai sofrer preconceitos, né, por esses estereótipos que são gerados desde a infância, que as mulheres têm que ser mais delicadas, mais cuidadosas, elas não têm uma certa racionalidade ou força para desenvolver trabalhos mais braçais, como por exemplo ser mecânico, ou diversas outras profissões que são ditas mais masculinas, tá certo, pessoal? Então, isso é um problema social, tá bom? Relacionado a esses conceitos de sexualidade que eu falei para vocês, que eu quero que vocês reflitam aí da casa de vocês. Vocês acham isso correto? A pessoa levar isso para a vida, para os papéis sociais que ela vai desempenhar na sociedade? Vamos ver, né? Um outro exemplo de estereótipo é, por exemplo, um homem, né, que decide aí que vai seguir uma carreira que é dita mais feminina, entre aspas, novamente. Como, por exemplo, decidir aí seguir a carreira de ser bailarino. Geralmente as pessoas, ser bailarino é ser delicado, né? Isso é envolver lá emotividade nas coisas. E aí homem não, homem tem que ser forte, agressivo, né? Isso, então homem não pode ser bailarino. Então, geralmente, isso também é um estereótipo, tá certo? Que as pessoas carregam aí e que geralmente homens que escolhem essa profissão, assim como as mulheres que escolhem uma profissão dita, né, de outro sexo, vão sofrer preconceitos, tá? Para serem bem-sucedidos nas suas profissões. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para vocês refletirem aí sobre esses papéis sociais, tá certo? Que cada um desses gêneros desempenha na sociedade, beleza? Perfeito, pessoal. Pois bem, pessoal, e agora nós vamos falar de um assunto bem delicado, que geralmente está envolvido aí nessa fase da adolescência, né? Infelizmente, muitos jovens e adolescentes, né, e crianças passam por esses assuntos delicados, principalmente aí nessa fase de amadurecimento da sua sexualidade, principalmente aí nessa fase de puberdade, em que começa a haver as mudanças no corpo, né, isso, desses adolescentes. E um deles é a pedofilia, tá? E a pedofilia é um tipo de perversão expressada por um adulto que tem interesse em praticar atos sexuais com crianças e adolescentes. E aí, se alguém tiver passando aí por um assédio por parte de um adulto, um adolescente, uma criança, tem que procurar ajuda, tá, pessoal? Tem que procurar ajuda dos parentes de confiança, tá certo? Ou de professores, ou de outros adultos de confiança, tá bem? Porque se você deixar esses assédios continuar, isso pode levar a casos extremos, como, por exemplo, o estupro, e até a agressão, e até a morte. Então, é um assunto bem delicado que, infelizmente, muitos jovens, muitas crianças passam aí por esse período. E geralmente as pessoas acham que assédio é somente um adulto chegar e assediar lá fisicamente, mas não, tá, pessoal? Existem assédios virtuais também, que muitos adolescentes têm que ficar atentos, principalmente nessa era de globalização, que a gente tem acesso a uma gama de tecnologia. Então, geralmente um adulto pode assediar um adolescente pela internet, tá certo? E aí praticar atos de pedofilia pela internet. Então, é um assunto que é muito delicado e que você tem que procurar ajuda, tá certo? De algum adulto de confiança, beleza?
Perfeito, pessoal. Então vamos sintetizar tudo que eu falei hoje. Como eu falei para vocês, essa aula seria mais uma conversa do que uma aula, não é isso? Então, nós falamos sobre adolescência e puberdade, né? Falamos aí das mudanças que ocorrem no corpo do adolescente, ocasionadas pela puberdade, não é isso? E aí nós vimos que existem dois tipos de puberdade: a puberdade feminina e a puberdade masculina. Então, nas nossas próximas aulas, tá, pessoal? Nós vamos falar especificadamente aí da puberdade masculina, da puberdade feminina e quais os hormônios que estão envolvidos, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, esse era só o início de uma sequência de aulas aí que nós vamos falar sobre todas essas mudanças que estão acontecendo no corpo de vocês, tá, pessoal? Então, foi essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido tudo direitinho. Espero também que todos estejam em casa, bem, lavando as mãos, usando a máscara quando for sair. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.